Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, seja muito bem-vindo a esta nossa reflexão que fazemos todos os dias da Sagrada Liturgia, aqui no canal do YouTube do Santuário São Judas Tadeu. Hoje é dia 8 de fevereiro de 2022 e nós celebramos a terça-feira da quinta semana do Tempo Comum. Ouçamos agora com atenção, com o coração aberto, o Evangelho de hoje. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular os mandamentos de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe. E ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer ao seu pai e à sua mãe: o sustento que vós poderíeis receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar o seu pai ou a sua mãe. Assim, vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis. E vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho que acabamos de ouvir nos relata mais um dos vários embates que Jesus tem com os fariseus e os mestres da lei a respeito da própria lei. Mas é importante nós entendermos que o embate de Jesus não é contra a lei. O discurso de Jesus não é em nenhum momento contra a lei. Jesus não é contrário à lei. Mas o que Jesus critica é justamente a distorção que é feita pelos fariseus e os mestres da lei. É isso que Jesus está criticando. E na crítica que Jesus faz hoje, especificamente no Evangelho, é justamente ao apego exagerado que eles têm aos elementos meramente cultuais e externos. E por que eles tinham este apego a esses elementos cultuais meramente externos? Porque era isto que era visto. Então, quando eles obedeciam esses preceitos, essas leis, eles eram vistos. As pessoas, vendo que eles estavam fazendo aquilo, olhavam e eles se sentiam admirados, eles se sentiam reconhecidos por aquilo que eles estavam fazendo. E a crítica de Jesus vem justamente nesse sentido. Olha, o que vocês estão fazendo
Não é certo essa distorção que vocês estão fazendo da lei, este apego exagerado a esses elementos externos para serem vistos. No fundo, o que Jesus está dizendo a ele, olha, vocês estão vivendo uma religião de aparências. E esta crítica de Jesus também, infelizmente, muitas das vezes pode servir para cada um de nós. Às vezes, infelizmente, nós temos a mesma atitude dos fariseus e dos mestres da lei, que Jesus critica no Evangelho de hoje. Às vezes vivemos uma religião de aparência. Às vezes as pessoas nos veem no banco da igreja, participando da Santa Missa. Às vezes as pessoas nos veem até mesmo visitando a igreja, visitando a Capela do Santíssimo. Nos veem como pessoas religiosas. Quando estamos na igreja, posicionamos a mão, olhamos com piedade, com aparente piedade. Às vezes povoamos as nossas redes sociais de belas reflexões, mas, infelizmente, às vezes as nossas atitudes no dia a dia, no cotidiano, principalmente quando não tem ninguém vendo, são totalmente contrárias àquilo que nós aparentamos aos outros. E como é triste quando nós vemos cristãos católicos vivendo uma religião de aparências. Esta crítica que Jesus faz, nós devemos também fazer um exame de consciência e pensar: será que eu também não estou vivendo esta realidade de uma religião de aparência? Será que eu não estou vivendo somente elementos externos? O que me falta ainda para ser verdadeiramente um cristão católico? Esta atitude de viver uma religião meramente externa leva a um fechamento. Porque quem toma essa atitude é uma pessoa egoísta. E Jesus critica justamente esse egoísmo dos fariseus e dos mestres da lei. Por quê? Ele cita o 4º mandamento de honrar pai e mãe. Então o que Jesus está dizendo? Olha, vocês se dizem tão religiosos, tão seguidores da lei, se preocupam tanto com isso, mas vocês também desrespeitam uma lei, que é a lei dada por Deus a Moisés de honrar pai e mãe. Arrumavam ali um jeito de distorcer a lei e desamparar o pai e a mãe. Quem vive uma religião de aparência não consegue se abrir à necessidade do próximo. Quem vive uma religião de aparência não consegue olhar para aquele que necessita de ajuda, seja ajuda material, seja ajuda espiritual. Portanto, meus irmãos, nós devemos entender qual é o sentido da lei. Para vivermos bem a lei, para não vivermos uma religião de aparência, nós devemos entender o espírito da lei. E qual que é o espírito da lei? Por que a lei existe? A lei existe para nos aproximar de Deus. Não é um mecanismo de controle. A lei não é para limitar a nossa liberdade, mas a lei é, antes de tudo, para nos aproximar de Deus. E aquele que vive a lei no seu real sentido, no seu espírito verdadeiro, se aproxima mais de Deus. Porque quando Deus nos dá a lei, Ele nos mostra o caminho, nos aponta o caminho. Vivam isso, evitem aquilo, e assim vocês terão a vida. E Ele sabe muito melhor do que nós aquilo que nós devemos viver, aquilo que é bom para nós. Peçamos ao Senhor, então, na nossa oração, no dia de hoje, esta graça de não vivermos uma religião de aparência, mas vivermos uma religião autêntica, que sejamos autênticos cristãos e que a lei, a vivência da lei, nos ajude sempre a nos aproximarmos de Jesus. Que o Senhor bom Deus nos abençoe e nos guarde, nos proteja hoje e sempre. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.